culto, né? Primeiramente, né, queria me apresentar, meu nome é Stefano, sou aqui da cidade de Araçuaí, Minas Gerais, né? E, e hoje eu tive essa surpresa, né, da irmã Germana. Eu fiquei muito feliz por essa oportunidade, irmã Germana, de até mesmo, né, de ser a primeira vez, né, de estar participando assim dessa forma, né? E hoje à tarde eu senti assim a presença forte mesmo de Deus no culto, hoje no culto das 14 horas. E durante a pregação da senhora até me arrepiei inteirinho assim, e foi muito forte a presença de Deus aqui na minha casa, né, aqui. E, e como hoje, né, a gente está, né, tá falando de dons, né, dos dons do Espírito Santo, irmã Germana, eu queria pedir para a senhora se eu posso louvar com a canção. Vamos lá. Ai, ai. É mistério Eu escondido. agradeço pela minha rica oportunidade, irmão. Um momento em tua presença, um instante no teu amor, ao ver a luz da tua glória, por um minuto e nada mais, tudo eu daria, não importaria o que eu tenho que passar, o que eu tenho que esperar. Fome de ti, da tua presença, da tua fragrância, do teu poder. Fome de ti, que desespera por tua glória, Senhor. O momento de tua presença, um instante no teu amor, ao ver a luz da tua glória, um minuto e nada mais, tudo eu daria, não importaria o que eu tenho que passar, que eu tenho que esperar. Tenho fome de ti, da tua presença, da tua fragrância, do teu poder. Fome de ti, que desespera por tua glória, Senhor. Fome de ti, que desespera por tua glória, Senhor. Glória a Deus.
irmã Germana, eu só preparei esse. É, é que faz muito tempo, assim, o violão estava muito tempo, assim, já encostado, sabe? Já há um bom tempo. E hoje eu senti, assim, na presença também, foi já na oportunidade, né, e com essa alegria que eu estou sentindo ela no meu coração hoje, né? Estou muito feliz pela oportunidade, irmã Germana. E, assim, para mim, ter chegado, né, na igreja online, para mim, foi num momento, assim, de grande aflição que eu estava passando na minha vida. Eu não sei se a irmã Germana lembra disso. E, e assim, sempre que, né, eu tenho me esforçado ao máximo, assim, para estar presente nos cultos, né? E, inclusive, na quarta, acho que foi que dia foi? Foi terça-feira, né, que teve o culto à noite. Foi terça ou quarta? Foi, eu me senti assim tão tranquilo, tão em paz, mas tão em paz que eu peguei no sono. Quando eu acordei já era quase 3 horas da manhã. Na hora que eu olhei assim, só tinha eu na live. Eu falei, meu Deus do céu. E foi justamente assim, uma pregação que a senhora estava pregando, irmã Germana, e eu me senti assim tão tranquilo, assim, tão em paz, tão na presença, assim, que eu peguei num sono, assim, tive um sono, assim, reparador, sabe? E quando eu acordei, assim, já tarde, eu falei, nossa, o culto acabou e eu nem vi, né? Então, vamos lá, né? No assunto, né, que a gente está aí hoje, né, eu queria que as irmãs, né, abrissem a Bíblia aí, que eu queria fazer uma leitura de, né, que já está falando, né, o tema de hoje sobre os dons, né, eu queria fazer essa leitura de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 12, e eu queria que as senhoras acompanhassem, né? Então, vamos lá. Acerca dos dons espirituais, não querem, irmãos, que sejais ignorantes. Vos bem sabeis que sois gentio, levados aos ídolos mundos, conforme ereis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anatema, e ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão o Espírito Santo. Ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera em tudo e em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um, para que for útil. Porque pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e o outro pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. E o outro pelo mesmo Espírito, a fé, e o outro pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E o outro, a operação de maravilhas. E a outro, profecias. E a outro, o dons do discernimento dos espíritos. E os outros, e a outra variedade de línguas, e a outra interpretação de línguas. Mas um só, mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim, como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros de um corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim como é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. Porque também o corpo é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, mas não será por isso
não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo. Não será por isso do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou um membro no corpo de cada um deles cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti, mas ainda a cabeça aos pés: não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo parecem ser os mais fracos, mas são muito mais necessários. E os que reputamos serem membros honrosos do corpo, é nesse que honramos, mais e mais, muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra, porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha a falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual ao cuidado um dos outros. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem, como ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam nele. Ora, vós sois corpo de Cristo, e seus membros em particular, e uns por Deus na igreja, principalmente apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, doutores, depois milagres, depois dons de cura, socorros, governos, variedades de língua. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Tem todos os dons da cura? Falam todas diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei o caminho mais excelente. Gente, a gente, eu no momento que eu fiquei sabendo que a irmã Germana me pediu para me trazer trazer a palavra de hoje, eu entrei em oração e, né, e veio essa inspiração, né, de como o tema seria os dons, né, do Espírito Santo, né, e que essa palavra nos traz, gente, que assim como o corpo da gente, né, cada membro tem sua função específica, né, os olhos para visão, o nariz para olfato, a boca para paladar e para início da digestão, cérebro, os membros, os braços, as pernas, mas é o que a gente, né, forma um só corpo, né, e, e o que a gente, né, o que a gente reflete nessa palavra é assim como tem que ser a igreja, né, um só corpo, né, que é o corpo de Cristo, o corpo de Jesus, né, e a gente, eu sinto e venho pedindo, né, nessa busca, né, que eu me considero, assim, um eterno aprendiz, né, dos ensinamentos que Jesus deixou para nós, e vem buscando, através, né, das minhas orações, dos meus jejuns, né,
das minhas conversas com o Pai, o discernimento desses dons que, tipo assim, acho que se torna, quando você, né, então acho que até um pouco difícil a gente ter esse discernimento de saber qual o dom que eu vou ter. Qual que é o dom que eu vou ter da palavra? Eu vou ter o dom da profecia? Vou ter o dom da cura? De línguas? E eu acredito, assim, isso é a minha convicção, que eu acredito que deixar por nossa conta, eu acho que é um tanto complicado e difícil. Então, eu acho que a gente, né, eu busco nas minhas orações que, né, que através do poder de Deus, que ele se manifesta o dom que ele acha que eu sou apto para exercer, né, para poder edificar a obra dele, né? E, e como está escrito, né, nessa palavra, que é muito forte, que a gente tem que buscar esse discernimento, né, buscar sempre a Deus, Ele está, né, dando direcionamento aos nossos dons, para que a gente possa, né, enriquecer a nossa igreja, né? Que existem, né, a gente, se a gente for ver, né, a palavra da sabedoria, né, a gente tem que ter o discernimento para saber como usar o conhecimento, né, e a sabedoria, sempre tá buscando na presença de Deus buscando esse discernimento, né, e às vezes, dependendo da palavra que a gente fala para uma pessoa, né, igual uma coisa que a gente escuta, a gente cresce ouvindo, né, que a palavra tem força, a palavra tem poder, tanto para destruir quanto para edificar, né? Então, a gente tem que sempre estar buscando, né, a direção para Deus no discernimento, para saber como usar, né, com sabedoria o dom da palavra, né? E da mesma forma também o dom do conhecimento e não se deixar levar pela vaidade, que a partir do momento que a gente começa a ter conhecimento, a gente começa a se enaltecer, elevar o ego, né, que muitas das vezes, eu sou tal, porque eu tenho conhecimento da palavra, tal, eu sou o bam, bam, bam. E, né, eu acho que é o tipo de atitude que não agrada a Deus, né? Assim, que não adianta ter sabedoria, ter o conhecimento e usar para o que não deve, né, para as coisas erradas, né? E também a questão, também vem a questão do dom, né, da fé, que é uma coisa assim de buscar ter uma fé extraordinária, né, para situações específicas, porque eu tiro por mim, pela minha vida, pela minha trajetória de vida, que a fé já me salvou muitas vezes. Muitas vezes eu fui salvo pela minha fé. De chegar ao ponto, assim, de se olhar para um lado e para o outro e não ver saída, mas você buscar e acreditar, aquela fé que foi do Senhor, a minha vida está nas tuas mãos, a minha fé é que me move, a minha fé em ti é que me move e que me dá força para seguir. Aqui é só um ponto, é só um obstáculo que ele vai, eu sei que o Senhor vai me dar o discernimento, vou ter a paciência, a sabedoria de estar esperando esse tempo do Senhor, esperar o tempo de Deus, né? Que é a fé, como eles mesmos disse, né? Se a gente tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, que a gente teria, né, capacidade de movimentar uma montanha. Então, imagina para você ver o tamanho, né, a fé nossa está tão pequena que a fé nossa de ser comparada a um grão de mostarda. Imagina se ela fosse um grão de mostarda, olha o tamanho do, do, do poder que a gente ia ter. Ou seja, então o ser humano não tem fé praticamente nenhuma. Né, imagina se uma fé do tamanho do grão de mostarda poderia remover uma montanha. Então, isso está mais que claro que a gente tem que buscar, né, o fortalecimento da nossa fé, né, ter uma fé extraordinária e não duvidar jamais. Eu acho que o princípio da fé é não duvidar que a gente tem um Deus que cuida da gente, que está por a gente, né? Que igual o ditado popular diz, né, que não cai uma folha de uma árvore se não for da vontade de Deus.
né? E é a fé. A gente vive pela fé. A gente tem que ter esse discernimento de estar sempre buscando e viver pela fé, o tempo inteiro, 24 horas por dia, né? Aquela fé movedora. Eu peço muito a Deus para fortalecer e engrandecer a minha fé. E, e eu acredito assim, que alivia um tanto a nossa carga na nossa caminhada aqui, nessa experiência que a gente vive aqui, de chamar vida. Né? E, e falando, né, no outros dons também, né, a questão do dom da cura, né, que é a capacidade de curar doenças, né, imagina, eu fico assim, imaginando o merecimento de uma pessoa com Deus de receber o dom da cura. O tão sublime que isso é, você receber um poder do alto para você curar uma enfermidade de uma pessoa, né? Que assim como Jesus mostrou, na história de Jesus, mostra isso para a gente, né? Que ele ensinou isso para a gente, que a gente, se a gente, e aí vem a questão da ligação com a fé, se a gente tiver a fé e o discernimento de pedir com clareza e orientação, né? Que acaba, que é igual eu estava dizendo no início, que eu acho que a questão né? A questão de a gente pedir a orientação, eu quero ter o dom da cura, eu quero ter o dom da sabedoria, eu quero ter o dom da profecia. Eu acredito que não funciona dessa forma. Eu acho que Deus dá o dom de acordo com a gente está capacitado e apto para desenvolver esse dom. Então, olha que sublime é o dom o dom da cura, né? De ser através de ser canal do alto, ser canal de Jesus para curar uma enfermidade de uma pessoa. Entendeu? Que às vezes, muitas vezes, a gente vê uma pessoa que está desenganada, né? E uma coisa assim, uma das passagens mais lindas que eu acho da infância de Jesus, que ele vai na sinagoga e cura um rabino de cegueira. E assim como outras curas que ele fez no decorrer da vida dele, né? Né? Então, eles nos mostram, a palavra é clara, que nos mostra que se a gente tendo a fé, né, que a gente vai receber um dom de Deus para poder, né, fortalecer a nossa igreja, trazer um bem-estar para os nossos irmãos, trazer uma palavra de conforto, né? E o que mais me chama a atenção dos dons de Deus é a cura, se curar. Tem pessoas que fazem uma imposição de mãos e que cura mesmo. Né? Eu já presenciei isso já por diversas vezes, né? E isso, né, nas palavras aí, nas escrituras, está aí que isso aí, né, é o dom de Deus mesmo, né? E um outro dom também que eu acho assim, né, que também isso é a minha concepção, que tem a ver com a questão, né, que para mim todos os dons, né, só resumindo a palavra, que todos os dons eu acredito que estejam ligados com a fé. Porque se você tiver a fé que Deus vai te dar um dom, você vai receber esse dom. Eu acredito, eu tenho essa convicção e no meu entendimento, no meu raciocínio lógico, eu tenho o entendimento que todos os dons de Deus, primeiro, ele começa a partir da nossa fé. A gente começa a trabalhar dentro da gente, fala, Senhor, eu tenho a fé que o Senhor vai me apresentar o dom que eu for apto a executar dentro da edificação da tua igreja, né? Seja para, igual o dom da cura, seja para a operação de milagres, né? Seja para as profecias, né? Que coisa mais linda que é você ouvir uma profecia, né? Seja ela para nos alertar, seja ela para uma bonança, seja ela para uma dificuldade, você ouvir uma profecia que vem de Deus, né? Para a gente se preparar para os acontecimentos, né? E, e as profecias estão aí, desde os primórdios, desde o início, todas as profecias, e a gente está vendo uma coisa que até confirma a nossa fé, que as profecias elas estão se cumprindo, né?
E hoje eu senti isso tão forte hoje no culto, hoje à tarde, que até, né, estava falando a questão de maldição, né, familiar, hereditária, e me veio a questões das perseguições que está acontecendo com o povo de Cristo, né, o exemplo que eu dei lá na culto, a respeito dos pastores que foram presos, né, na China, mais de 30 pastores e mais de 150 pessoas presas por simplesmente pregar a palavra que Jesus deixou para nós. Líderes religiosos sendo presos. Na Nigéria, cristãos sendo mortos. Igual a irmã Lusa postou no grupo mais cedo também, do Estado Islâmico, que eu não lembro, não me recordo agora exatamente qual foi o país, né? Então, a gente está vendo as profecias se cumprindo, as manifestações da natureza, né? As doenças, os rumores de guerra. Que é coisa mais sublime que uma pessoa receber. E assim, eu acho que a pessoa tem que ter uma estrutura tão grande para receber uma informação dessa, né? De profecia, que às vezes, dependendo se a pessoa não tiver uma estrutura psicológica, espiritual, para poder passar uma informação dessa, a pessoa, acho que a pessoa endoida, a pessoa pira se não tiver uma compreensão e um entendimento para receber essas profecias. E, de certa forma, às vezes tem muita gente que é incrédulo, mas a profecia vem, né? E as profecias, elas estão se cumprindo, né? E a gente está vendo cada dia mais as profecias se cumprindo. E a volta de Jesus está cada dia mais eminente, o tempo está se esgotando, e através das profecias que estão se cumprindo, que a gente está enxergando, consegue ter o discernimento e a clareza de ver que é o que está chegando a hora, né? Como que eu vou estar preparado para esse momento, para encontrar com Jesus? A pergunta que eu sempre faço para mim mesmo. E é uma busca que eu venho, assim, eu estou com 47 anos, é uma busca que eu venho na constante nela de uma melhora de vida, justamente para eu ter, assim, a humildade de chegar a esse ponto de não ser deixado para trás e me blindar. E uma coisa assim, falando questão das profecias também, que hoje tem alguns lugares, principalmente que o que a gente está vendo, que a questão das marcas, né, que tem um projeto a nível mundial, que a pessoa tem que ter um chip, que a partir de um determinado momento, que a pessoa vai ter que ter um chip para controle de saúde. Se você não tiver esse chip, você não tem consulta, você não consegue fazer nada, você não consegue comprar, você não consegue vender, você não consegue fazer absolutamente nada. Que, assim, que é, de certa forma, né, é o controle da força negativa controlando a humanidade, né? E, e mediante essa situação e todas essas situações que vêm acontecendo, essas profecias que vêm se cumprindo, né? E onde está acontecendo tanta coisa, tanta atrocidade, é justamente lá na pátria que eles, né, que a gente ouve, escuta muito falar que é a pátria do dragão. Quem que é o dragão a gente que tem um pouco desse conhecimento, né, da Bíblia, quem é o dragão na Bíblia? Se não é o próprio, né, o próprio inimigo, né? E a gente tem que ter muita clareza, muito discernimento, meus irmãos, porque infelizmente a gente está vendo o nosso país caminhando para a mesma coisa, pela mesma influência, porque vai vir e vai vir com força, porque o Brasil tem uma profecia para o Brasil, que o Brasil é a pátria do Evangelho de Jesus Cristo. E aí, vocês já sabem o que que isso causa, né? É muita luta, é muita guerra, muita provação. E a gente tem uma certa limitação que a gente sempre foi condicionado a ela, que política e religião não se discutem. É uma coisa que é totalmente, uma coisa que foi pregada a vida inteira que é totalmente errada, tem que se discutir sim, porque através de políticas que a gente está vendo o nosso povo perecer, que a gente está vendo o nosso povo sofrer, né, por causa de política, por causa de discussão de religião. Olha para você ver, olha que atrocidade maior. Estado Islâmico, matar crianças, matar mães, matar pessoas. Tem que se discutir sim,
tem que se discutir religião, tem que se discutir política, né? A discussão de religião, que tem pastores aí que, né, que estão bilionários e tá pouco aí se lixando para a igreja, quer arrecadação, quer encher os bolsos e viver, né, como faraó, como deuses, e o povo está perecendo e sofrendo, né? É lógico que, né, as duas moedas, que tem muita gente, né, tem muitas igrejas que fazem muitos, né, que ajudam muito a comunidade, né, em todos os aspectos, né, de saúde, de alimentação, de ajuda, de uma palavra, entendeu? E a minha grande preocupação com o meu país, com a minha nação, é justamente esse flerte com essa nação aí do dragão, né, que é a China. A China está vindo com tudo para devorar, e vai devorar mesmo o país. Não tenham dúvida disso. E o nosso governo está conivente com essa situação, né? Eu tiro aqui para minha região. Minha região aqui, há uns 3, 4 anos atrás, está explodindo a questão de mineração. A mineração do lítio, né? O lítio é o precursor das baterias dos carros elétricos. E, assim, vem, degrada o meio ambiente, leva toda a matéria-prima para a China. A China abriu uma fábrica, né, que, de certa forma, não pode nem se chamar de fábrica, porque não tem fabricação nenhuma de nada de carro elétrico em Camaçari, no estado da Bahia, que é um dos estados mais pobres do Brasil. Né, contrata um monte de gente para montar, porque todos os carros, eles não produzem nada, eles fazem tudo pronto da China e estão montando assim para poder, nós temos uma fábrica de carro né, aqui no Brasil, que na verdade estão trazendo mão de obra com um regime de quase escravidão de lá, para vir trabalhar lá no Camaçari, na Bahia, né, para montagem dos carros. Os carros vêm desmontados de lá, chegam aqui no Brasil para ser montado. E com isso, né, agora mais evidente com a exploração mineral aqui na região. Né? Então, minha gente, meus irmãos, eu queria, né, essas questões aí ligadas para essas profecias que estão acontecendo, não fugindo, né, dessas questões aí do dom, né, da palavra, né, e a gente buscar muito a Deus o discernimento no Espírito Santo, né, que é a capacidade de discernir a origem, né, a origem do que está chegando para nós, né, ter essa clareza, né. E também, outra questão também, que é não menos importante, né, essas duas questões, que eu acho também que é muito interessante a questão dos dons na questão da variedade de línguas, né, as línguas do Espírito Santo, falar em línguas, tá, que às vezes é tão bonito, quando era mais novo, assim, que eu não tinha um entendimento, eu falei, gente, mas o que é que esse povo está falando? Né? E assim como tem gente que tem o discernimento da língua e tem a interpretação das línguas, né? Que já é um outro dom, né? Então, os dons nada mais é que a capacitação da gente, que Deus capacita a gente, né, para trazer para a sua igreja, para edificar a sua igreja, né? Então, assim como aqui, né, em Coríntios 1, né, capítulo 12, escrito assim, também tem, né, os sete dons, né, do Espírito Santo, que está em Isaías 11, né, a sabedoria, né, a compreensão espiritual para julgar as coisas de Deus, a inteligência ou entendimento, né, que é a iluminação para compreender as verdades que Deus traz para a gente, né, os conselhos, né, que está escrito lá na palavra de Isaías 11, que é o conselho, né, que é a orientação para tomar as decisões justas. E quer pessoa melhor para a gente, né, pedir uma orientação do que Deus, né, para a gente se aconselhar com Ele. Porque se a gente tiver aquela ligação mesmo, Ele fala com a gente, com certeza Ele fala com a gente sente, se a gente, né, afinar a nossa sintonia lá, eu tenho certeza que Ele aconselha, né.
O outro, né, o outro dom do Espírito Santo, né, segundo Isaías, que é a fortaleza, né, que é a fortaleza, gente, nada mais é que a coragem para ser fiel e firme em momentos de dificuldade, né? E essa fortaleza, mais uma vez, eu acho até uma coisa, as coisas de Deus são perfeitas, que a fortaleza está intrinsecamente ligada com a fé, né? Então, se você tem fé, você tem uma fortaleza dentro de você, né? Quer ter a coragem, como eu disse, né? Quer ter a coragem para ser fiel, ser firme. Por mais que você, né? Eu tive uma época, né? Como eles falam, né? De crente Raimundo, né? Que é um pé na igreja e outro no mundo. Mas a partir do momento que eu fortaleci minha fé e eu tive essa coragem de ser fiel e firme no momento de dificuldade, as coisas assim que não eram boas, elas foram se afastando. Pessoas que não eram boas, que eram má influência, foram se afastando, né? Então essa fortaleza, acho que é a fé, né, tem a ver também com a fortaleza. A questão da ciência também, que é o conhecimento, né, das coisas divinas, que entra entre a questão do discernimento do bem e do mal, né? Tem a questão também da outra parte que o Espírito Santo nos fala, né, através de Isaías 11, que é a questão da piedade, né, que é o amor filial a respeito de Deus, né, que a gente sentir esse amor de filho, né, e aí vem aquela questão, né, qual pai que não ama um filho, né, acho que é praticamente impossível, acho que, né, dentro de uma certa normalidade assim, acho que todo pai ama o seu filho, acho que, eu tipo por mim, eu sou pai, tenho uma menina de 7 anos, acho que, nossa, é tudo na minha vida, né, e por fim, né, a questão dos 7 dons do Espírito Santo aí, né, de Isaías, o temor a Deus, né, a humildade, o respeito diante da santidade de Deus, para não ofendê-lo, né, nas nossas práticas do dia a dia, né, buscar sempre um caminho reto, né, de acordo com as palavras, né, o nosso conviver, né, na comunhão que a gente está, na sociedade que a gente está, né. Então é isso. Fico muito feliz, né, de estar trazendo essa palavra, né, que é uma palavra assim que mexeu muito comigo, né, que quer conhecer um pouco mais, né, dos dons. E a conclusão, meus irmãos, que eu chego é que todos esses dons, isso é minha percepção, né, é resume na palavrinha bem pequena, na fé, na fé. Todos os dons literalmente se resume nessa única palavra, na fé dos mistérios de Deus para a gente, na fé de acreditar que Ele está por nós, que Ele é por nós sempre, né? Como o pai que ama seus filhos, né? E, e um pai que dá o próprio filho para que a gente, né, fosse salvo, que é prova maior de amor do que essa, que Jesus deu para a gente, que Jesus deu para a humanidade, né? E assim como ele veio para ensinar sobre a fé, essa fé, né, minúscula que a gente tem, no tamanho, né, se a gente tivesse ela um pouquinho maior que um grão de mostarda, a gente poderia fazer muitas coisas, né, que através dessa fé e todos esses dons, a gente pode sentir no coração da gente o amor de pai, e jamais duvidar desse amor de pai. Por mais difícil que esteja a situação na vida da gente, é o pai querendo mostrar pra gente alguma coisa, ensinar a gente alguma coisa,
Que a gente pegar e botar assunto mesmo e prestar atenção, olha, você tá passando por isso, confia e acredita em mim que te ajuda. Me dê sua mão, que a gente atravessa qualquer obstáculo, qualquer desafio. Então é isso, mas para não estender muito, agradeço essa rica oportunidade. Estou muito feliz por estar tendo essa oportunidade que eu não tenho dúvida que foi ele que me deu, né, de estar trazendo esse assunto, né, que é um assunto assim de suma importância, né, que é o que posso até estar exagerando, mas é os dons que sustentam a nossa igreja, né, e a fé sustenta todos os dons, a fé no Pai. Agradeço pela rica oportunidade, em nome do Senhor, e agradeço a irmã Germana, agradeço a todas as irmãs que estão aqui presentes, com a paciência, ouvindo, né? Muito feliz mesmo por esse presente que eu tive hoje. A irmã Luzia, a irmã Rosilene, a irmã Maria Helena, a irmã Eliette e a irmã Josiane. Grata a Deus, grata a vocês pela atenção. Agradeço pela minha rica oportunidade.